2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Seja muito bem-vindo ao Explosão Cast, o podcast onde a gente explode a mente e traz para você grandes sensações, grandes novidades sobre o planejamento financeiro, sobre a arte da disciplina e com convidados sempre muito especiais. Eu tenho aqui comigo hoje Lucas Malvacini. Seja bem-vindo, irmão. Beleza, irmão. Obrigado pelo convite. Que é isso, uma honra ter você aqui. O Lucas é um cara que ele representa muito disciplina, propósito, liberdade de uma forma única. Para vocês terem ideia, ele é ator, né? É um empreendedor nato, e é um cara que descobriu um estilo de vida. A gente vai falar muito sobre isso. E ele criou algo chamado maravilhoso, né? Chamado a Rotina dos Lanús. E a gente vai conversar bastante sobre isso daqui. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. Eu lembro, a gente se conhece aí já tem um pouco mais de um ano, né? A gente foi apresentado, né, num evento corporativo lá pelo Igor Guerra, né? Grande Igor, arquiteto, amigo nosso. O Igor, ele é esposo de uma amiga minha, né, da Camila Marrara, e uma pessoa assim que tem muita relevância na minha vida e é um cara maravilhoso. Então, fico muito feliz por ter te conhecido lá que a gente começou a nossa história. Eu quero que você conte um pouco desse fato, como é que era o contexto da tua vida quando você chegou lá, né? Lá em janeiro, né, na verdade, do ano passado. Foi muito legal. Galera, meu nome é Lucas Malvacini, estou aqui com o Luciano. Estou muito feliz com esse convite da gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Muito legal você ter pontuado esse início aí, que foi da nossa relação. Naquele momento, eu tinha acabado de voltar de uma viagem de volta ao mundo com a minha noiva. A gente passou por alguns países e foi um divisor de águas na minha vida, porque foi exatamente nessa viagem, que teve uma duração em média aí de uns 5 meses, rodando aí pelo planeta, que eu falei, cara, é isso. Eu quero trabalhar com o meu tempo e não trabalhar para o tempo. Entende? Quero ter uma liberdade, quero poder fazer o que me dá vontade, o que me dá paixão. E nesse processo eu descobri essa rotina. Essa rotina, na verdade, é um conjunto de hábitos, que são hábitos simples. Ninguém está aqui descobrindo a roda, ninguém está aqui descobrindo uma fórmula mágica. Mas, se você fizer esses hábitos, reproduzir esses hábitos com disciplina, vai acontecer algo. Você vai sair de um lugar e vai para outro lugar. Você vai ter uma evolução. Eu acho que toda grande mudança acontece com pequenos passos, né? A gente tem esses exemplos em todas as áreas. Seja você aqui no empreendedorismo, seja você aqui nessa parte de finanças, para a gente poder juntar um valor agregado alto, um capital alto, você começa juntando pequenas frações. Uhum. Você começa dando tomando pequenas atitudes. Não é certo. Isso? E assim é para a nossa vida também. Eu acho que o nosso CNPJ ele tem que caminhar muito em paralelo com o nosso CPF. Então, se eu desenvolvo o meu CPF com disciplina, com presença, com coerência, consequentemente, eu desenvolvo o meu CNPJ na mesma proporção. Então, esse conjunto de hábitos ele consiste nas seguintes práticas. É o jejum alimentar, o jejum de telas, o jejum pornográfico, é a meditação e a respiração. Você sabia que nós somos os únicos animais que temos consciência da nossa respiração? Sério? Isso eu não sabia, não tinha a mínima noção. E você usa a sua respiração conscientemente? Não. Não tinha a mínima ideia. E se você começar a utilizar a sua respiração conscientemente, muitas coisas podem acontecer a partir disso. Um exemplo, quando você está ansioso, você precisa de uma resposta pronta, rápida, para algum negócio que você está fechando, como é a sua respiração? Normalmente ela é curta e rápida. É rápida. Cara, eu preciso mais ansiedade. Mais ansiedade. Agora você fechou esse negócio, resolveu, tá certo, agora você está relaxado. Via respira melhor, mais tranquilo. Ela é lenta, ela é funda. Nosso tipo de respiração revela o nosso estado mental. Olha que interessante. Então, hoje a gente vive uma sociedade que ela é recheada de pessoas com burnout, com as crises de ansiedade. Sim, gente tomando muito remédio. Muito remédio. Será que a gente precisa desses remédios? Ou será que a gente precisa ter mais atenção ao nosso modus operandi? Consequentemente, as ferramentas que temos disponíveis. A respiração é uma delas, poderosíssimas. Estudando um pouco mais a fundo esse lance do estilo de vida, percebo que grandes CEOs
Hoje, eles usam breathwork, né? Essa palavra bonita, em inglês parece que ela é mais bonita, mas significa respiração, trabalho de respiração. Eles utilizam o trabalho de respiração a favor deles. Antes de entrar num podcast, antes de entrar numa reunião, antes de fechar um negócio, antes de conversar com a esposa, que esse também é um momento... Então se torna praticamente um momento de um exercício de preparação, um enquadramento de estado mental, alguma coisa assim? Um exercício de ligar o seu corpo, acelerar o seu corpo e desacelerar o seu corpo. A respiração ela tem esse papel, entende? Então, esse conjunto de hábitos que eu comecei a falar da rotina dos Lanús consiste no jejum pornográfico, no jejum alimentar, no jejum de telas, na meditação e na respiração, no movimento, no esporte. O esporte é um pilar fundamental na vida de todo ser humano. O movimento, seja ele qual for, qual esporte que você queira praticar. A leitura ela desacelera a gente, ela expande o nosso músculo, que chama imaginação, o cérebro. Então a leitura ela é muito interessante para a gente poder ter mais referências, mais refinamento daquilo que a gente quer falar. E por último, a mentalidade estoica. O estoicismo é muito interessante porque ele é uma filosofia prática. O estoicismo ele consiste em hábitos, em conjunto de ideias que você coloca no seu dia a dia. Por exemplo, um hábito estoico que eu adquiri logo depois dessa volta ao mundo. Todos os dias à noite, ao me deitar, eu faço um review do que meu dia aconteceu. Pô, hoje eu acordei de manhã, eu tomei um café da manhã, eu estava dessa forma, eu estava meio que ansioso porque eu estava esperando uma resposta. Depois do café da manhã eu saí com a minha noiva, a gente foi à praia, ou a gente fez alguma coisa. Como eu estava durante o dia? O que eu poderia ter feito nesse dia que poderia ter melhorado as relações que eu tive? Então, esse flashback diário te traz muita clareza do que você está fazendo. Você não vive mais no modo automático, você vive num estado de presença. E quantas coisas na nossa vida a gente faz de forma aleatória porque a gente não estava presente? Quantas coisas que a gente fala, às vezes, com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente nem pensou para falar. Não tem nem ideia, né? Entende? Então, a maioria do momento, eu percebia, antes de colocar essa rotina dos Lanús na minha vida, que eu estava agindo conforme a maré. Você só vai. Quando eu via já era sexta-feira, quando eu via já tinha passado um mês, quando eu via... eu não estava no controle dessa embarcação que chamamos de vida. Eu estava vivendo à mercê dos ventos. Então, ela começou a trazer para mim muito mais, muito além do que esses hábitos que eu acabei de dizer que são hábitos simples. Você não precisa de um coach, você não precisa de um personal, você só precisa de você, irmão. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar aqui em São Paulo, você pode estar em Bangladesh, você pode estar na China. Você não depende de ninguém para ler um livro, ninguém para fazer uma respiração, para fazer uma meditação, uma leitura e um esporte. E ver alguma coisa sobre estoicismo. Você não precisa de ninguém, só de você. São coisas que podem ser aplicadas em qualquer lugar, não interessa onde você esteja. Agora, existe um princípio chamado princípio da correspondência. Já ouviu falar? Não ouvi. Como funciona ele? Esse princípio diz o seguinte: como é dentro é fora, como fora é dentro. Como é no micro é no macro, como é no macro é no micro. Portanto, quando eu resolvo essa parte da minha vida aqui que eu estou te falando pessoal, eu também tenho condições de resolver a minha vida financeira. Como eu começo a resolver a minha vida financeira com estratégia, com tomadas de decisões conscientes, e eu trago esse modus operandi para a minha vida pessoal, eu também resolvo a minha vida pessoal. Então, tudo está muito interligado. Entende? Então, como que eu vou ser um cara legal, um cara referência? Como eu vou ser um exemplo para minha família se eu acordo de manhã, meu quarto está totalmente desorganizado, as minhas coisas estão totalmente fora de ordem? Faz sentido? São pequenos hábitos que a gente acaba fazendo na vida comum, no dia a dia, e que vão refletir em outras áreas, como na financeira. Como que eu vou trazer clareza, como eu vou trazer estratégia, como eu vou trazer disciplina para minha equipe se aqui dentro está um caos, se aqui dentro não tem disciplina, não tem clareza, se aqui eu faço tudo pelas coxas. Então, eu comecei a perceber que é muito mais simples do que parece, mas muito mais difícil do que parece também. Porque falar aqui para vocês parece algo muito simples, mas coloca no dia a dia isso. Coloca esses hábitos no dia a dia e seja, assim, chato mesmo. Seja radical. Eu acho que quando a gente quer uma coisa na vida, a gente tem que ser radical. Tem que ter uma mudança, uma virada de chave que tem que ser instantânea, tem que ter decisão. Um amigo que ele quer passar num concurso público, ele não pode ser equilibrado e estudar de vez em quando.
Ah, vou estudar 3 horinhas por dia. No equilíbrio, irmão, vamos na boa. O cara é radical, brother. O cara começa com 7 da manhã e para 8 da noite, 10 da noite. Enquanto der para ele estudar, ele tá estudando. É por um período. Isso tem a ver total com a alta performance, você acha? Eu gosto e não gosto muito hoje desses termos. High performance, alta performance, parará, pereré, porque as pessoas acabam pensando só nisso. Elas não pensam no processo que você precisa para ser isso, né? Tem algo que você fala sobre isso que eu acho que é muito legal, né? Quem te acompanha sabe disso. Você diz muito que a disciplina é um caminho, não um destino. Claro, perfeito. Eu tenho a disciplina como estilo de vida, né? Eu não quero que eu seja exemplo para as pessoas. Eu não estou preocupado com as pessoas. Eu não estou preocupado com você. Eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado em ser melhor no que eu posso ser, né? Então, a disciplina é o caminho que eu encontrei para o desenvolvimento do Lucas. Se isso soar bom para você, chega mais. Vamos nessa. Vamos junto. Vamos junto. Mas eu não quero aqui discursar algo que eu não faço. Algo que não vive. Algo que eu não vivo, né? Eu quero poder compartilhar o que eu vivo e o que tem me ajudado. Quem sabe não ajuda você também aí. Como é que era a tua... Desculpa, só conclua. Não, então, aí como você falou de disciplina, o que hoje eu posso trazer como disciplina, como exemplo? Eu tomei decisões. Eu falei, cara, talvez a bebida não seja mais legal para mim, porque estava me atrapalhando mesmo socialmente. Porque que eu pensava? Eu trabalhava durante a semana, chegava no final de semana cansado, eu utilizava da bebida como forma de relaxamento. Mas depois que a gente passa dos 30, as coisas não são mais como não é do jeito. Então eu bebia no sábado e ficava lembrando da bebida até na quarta, porque meu corpo não estava 100%. Eu ia treinar, não era a mesma coisa. Falei, cara, esse prazer não está valendo muito mais a pena. Vamos fazer um break? Vamos parar um pouco? Vamos ver? Fiquei 1 mês sem beber, 2 meses sem beber e hoje já são 22 meses sem beber. E não me faz falta nenhuma. E aí eu falei, cara, então por que consumir algo que não me faz bem? Só porque é um rito social? Só porque as pessoas fazem? Como que eu quero ser diferente fazendo a mesma coisa que todo mundo faz? Então a disciplina começou a me mostrar que ela não é um destino, ela é o caminho. Entende? Banho frio. Pô, eu comecei a ver que o banho frio me fazia mó bem, cara. E aí eu falei, vou tentar tomar banho frio todo dia. Pô, tem 2 anos, 24 meses que eu tomo banho frio todo santo dia. Já estive em Nova York no Natal do ano passado, com temperaturas negativas 10, 12 negativas. Banho frio. É gostoso? Não é. Incomoda. Incomoda. Muito. Eu acordo satisfeito. Caraca, banho frio. Não, mas a disciplina não quer saber se é gostoso. A disciplina, ela quer saber que tem que ser feito. E não é assim a vida. Tudo. Você acorda de manhã, tem dias que você está satisfeito que você vai trabalhar. Isso chama-se motivação. Mas tem dias que você não tá, meu irmão. Tem dias que você tá com um problema em casa, que você tá cansado. Mas você faz o quê? Você vai trabalhar. E tem que seguir um caminho, né? É um caminho, uma rotina que a gente precisa fazer e são decisões. Tem um amigo aí das antigas, não sei se é o Kant que falou isso, que ele falou que a gente só é livre quando a gente faz aquilo que a gente não quer. Foi Kant. Foi, não foi? Uhum. Aí eu falei, pô, esse maluco devia estar pensando em coisas diferenciadas mesmo, porque não é que ele faz sentido. Porque se a gente fizer só o que nos faz bem, ou só o que a gente quer... Se torna escravo. Exato, você é escravo dos seus desejos, irmão. Cadê a disciplina aí? Não tem. Não tem, sabe? Então, assim, eu encontrei na rotina dos Lanús, nessa metodologia, um divisor de águas. Isso refletiu na minha vida, em todos os aspectos. Hoje eu tenho um relacionamento muito mais equilibrado. Hoje eu tenho uma ideia de performance muito mais sólida. Performance não é um destino também, ela é um caminho, meu amigo. Não tem linha de chegada, entende? Então eu encontrei nesses hábitos uma força muito grande para falar, pô, é aqui. Vamos repetir, vamos fazer, vamos acontecer. Até a vida financeira hoje deu uma clareada boa, abriu possibilidades, assim, sabe? Então, Vamos falar, inclusive, sobre isso daí. Como é que foi a tua preparação inicial, antes de fazer até a volta ao mundo, né? Você já tinha, obviamente, tinha uma certa condição, mas como é que foi essa preparação para fazer a volta ao mundo e o que mudou depois da rotina em questão da tua disciplina financeira, o que teve de melhora, para que você tem que ficar mais atento
para que hoje a sua condição fosse, de fato, mais bacana, melhor, tá bem de vida hoje? Cara, olha só, eu tive muitos altos e baixos com relação a finanças. E isso também foi em relação à minha carreira. Eu tive uma experiência na televisão em 2013, quando eu fiz uma novela das 9, de uma emissora muito famosa, e essa novela foi um sucesso absoluto, e naquele momento eu comecei a ganhar muito dinheiro. Mas eu não tinha esse estofo que a gente está conversando. Eu não tinha essas ideias alinhadas. Eu vivia muito escravo dos meus desejos. Então eu torrei tudo. Não gastei... Inevitável. Não tinha nem o do pão para comprar um café. Tá entendendo? Eu torrei tudo, cara. Assim, não me explica como, mas aconteceu. E depois disso, quando a gente, né, tem uma baixa dessa, que a gente fala, cara, como assim? Até então estava tudo certo e agora... Ganhava muito, agora não tem nada, os trabalhos acabaram, que na época fazia muito presença VIP, né? Hoje não tem muito mais isso porque a rede social acabou pulverizando. Isso, exato, mas antigamente... Conheço todos os estados brasileiros em função dessas presenças VIPs. Fazia baile de debutante, e aí presença VIP em evento, uma série de coisas. Ganhava por semana um fluxo de dinheiro bem satisfatório, tal. Acabou o dinheiro, acabou o trabalho, acabou tudo. E a carreira do ator é uma carreira muito de altos e baixos. É muito difícil um cara conseguir... tá sempre no ar, tá sempre com um contrato, tá sempre fazendo alguma coisa tá no ápice, né? Tá no São ápice. Pra poucos. Então ele pega um trabalho legal, ganha uma grana. Depois ele não tem trabalho, o que ele faz? Né? E eu tava naquele momento, não tinha outra coisa, só tinha a minha carreira. Então eu tive um período assim, de uns 2, 3 anos de escassez muito, muito grande, assim, tipo, de realmente falar, cara, nossa, quebrei, assim, fali. E cheguei no fundo do poço, naturalmente, né? Emocionalmente falando, financeiramente falando, refém de ciclos. E aí eu entrei nesse relacionamento com a minha noiva, que é uma mulher empoderadíssima, uma pessoa que é assim... A Ana é sensacional. Sensacional, que tem a vida toda estruturada em uma relação de disciplina, de propósito, de consistência. E eu comecei a ver as atitudes dela e falei, meu irmão, eu tô anos-luz dela. Sim, daqui a pouco ela não vai querer ficar comigo. Eu preciso correr. Preciso correr, exato, porque desse jeito não dá. Então foi a partir deste relacionamento que eu tive a oportunidade de estruturar internamente para falar, cara, a gente precisa dar um game changer aqui, entendeu? E a volta ao mundo foi o que me trouxe artifícios, insights. Essa volta ao mundo aconteceu porque a gente fechou uma parceria com uma empresa de viagens, de passagens aéreas, que estava naquele momento lançando uma passagem que você pagava, acho que era 20 ou 25 mil reais, e tinha direito até 10 trechos. Então dava até para você dar uma volta ao mundo. Com 10 trechos, você monta aí um roteiro, e foi o que nós fizemos. E é um valor super convidativo, 25 mil reais não é um valor assim para 10 trechos internacionais, entende? Sim. Isso de primeira classe ainda, na época acho que era a ideia. E aí a gente fechou essa parceria, o que viabilizou a volta ao mundo, né? Então, fizemos outras parcerias para, enquanto nós estivéssemos viajando, a gente pudesse ter uma grana entrando, eu principalmente e tal, etc. E quando fui passando ali pelo Vietnã, passei pela Indonésia, passei pelo Japão, passei pelos Estados Unidos, passei pelas Maldivas, eu falei, cara, esse mundo ele é muito fabuloso. Eu tenho que me sintonizar com a prosperidade, com a abundância. Ele é grande. Ele é grande o suficiente para a gente viver a vida extraordinária que a gente deseja. Olha a minha condição aqui. Sem um pau para dar no gato, aquela... Vamos dizer assim, né? E tô aqui, tipo, tendo essa oportunidade, nada é impossível para aquele que nos criou, né? E aí, vamos nessa. Preciso estruturar internamente aqui uma estratégia e pau na máquina. Vamos fazer isso acontecer, meu amigo. Porque a minha mulher aqui, ela não vai me esperar. Se eu continuar sendo esse bunda mole aqui, não vai dar certo. E aí que veio a rotina dos Lanús. E aí que veio esse conjunto de hábitos. E por que Lanús? Lanús é um termo tibetano. Essa era uma dúvida minha. Lanús é um termo tibetano. Nas leituras que eu fiz de teosofia, Helena Blavatsky, no livro A Voz do Silêncio, se refere ao cara que busca, ao cara que é um peregrino, ao cara que é um buscador, um estudioso, como Lano. É um termo tibetano, Lano. Então ela escreve assim: ó Lano, vós que adentraste no caminho da senda, que buscas a verdade como destino de sua vida, algo assim. Eu falei, cara, que termo interessante, Lano. Naquele momento a gente estava na pandemia.
Em 2020, eu morava no interior de Minas, em Juiz de Fora. Eu tinha uma casa que tinha até um espaço, um gramado legal e tal. E enquanto todo mundo estava meio que preso no apartamento, eu tinha uma liberdade que era esse espaço. Eu falei, cara, vou começar a treinar, vou começar a fazer hábitos legais aqui, né? E aí, às vezes falava com um amigo, com outro amigo, falou, pô, vem aqui em casa hoje, vamos fazer a rotininha, uma rotininha do treino, tal, rotininha. Aí um belo dia eu falei, vamos fazer a rotininha dos Lanús, porque eu associei aquele cara que busca, o buscador, o peregrino, com o que eu estava vivendo ali. Sim. Aí virou momento de transição, de ter que buscar as pessoas. Aí virou rotina dos Lanús. Naquele momento foi ótimo, me ajudou muito, realmente, enquanto o mundo inteiro estava sofrendo, eu também sofri muito e tal, tive pessoas ao meu redor que tiveram problemas com a Covid, eu estava envolto por hábitos legais e por uma consistência bacana ali de estilo de vida que me trouxe saúde, que me trouxe qualidade de vida naquele momento que ninguém tinha isso. Mas eu perdi isso, né? Porque, como eu falei, quando a gente não está com as coisas ajustadas, a gente não consegue segurar o que aparece. Então, para a gente poder segurar as oportunidades, a gente precisa estar atento às oportunidades. Sim. E aí, a rotina naquele momento me ajudou, a pandemia passou, eu comecei a estruturar, mas aí quando você começa a ganhar, você relaxa. E aí, nessa que eu relaxei, foi quando eu desci ladeira abaixo e fui ao fundo do poço. E aí, foi preciso encontrar essa minha nova namorada. E aí sim a gente começar de novo esse caminho de construção, mas agora muito mais consciente, através da disciplina, através dos hábitos, através da presença, para que quando as boas novas surjam, você não ceda de novo ao conforto, ao relaxamento, a ponto de que ela vai. Então agora, quando ela chegar, como está vindo, ela vai permanecer. Isso vai fazer parte dessa jornada. É como dizem, né? Quando a sorte me encontrar, ela vai me encontrar trabalhando. Meu irmão, ela vai me encontrar fazendo flexão em jejum, entendeu? E assim, eu falo, cara, vou ficar com esse cara aqui, que esse negócio aqui tá doido. Então, aí sim. É bem por aí. Desse jeito. E me diga uma coisa, nesse contexto todo, você trabalhando de várias formas, fazendo parcerias, sendo empreendedor, foi construindo, obviamente, renda, remuneração para cá e para lá. Em que contexto da tua vida entrou a Ademicon? Como é que surgiu o contexto consórcio? Muito legal. O que te encantou? Olha só, eu sempre tive um grande problema, como eu citei aqui, com a parte financeira, né? Eu sempre fui um cara que vivia o hoje. Então, se eu ganhava 100, eu gastava 100. Eu nunca tive essa cultura de falar, cara, existe vida após hoje. Né? Tipo, acho que você vai viver até amanhã. Então, é necessário que você se prepare para isso, né? E depois de ter passado por vários tropeços, como eu acabei de contar para você, eu falei que eu preciso achar alguma maneira de eu me capitalizar, de eu me estruturar, de eu ter um plano B, de eu ter uma emergência, de eu ter alguma coisa. E naquele encontro que nós tivemos, o Igor é um grande amigo, eu conheço o Igor há muitos anos, eu sou padrinho de casamento do Igor, então a gente tem uma relação muito legal. Passamos por vários momentos juntos, nesse sentido de altos e baixos. Ele esteve comigo quando a roda estava lá em cima, na novela das 9, etc. Sim. E permaneceu comigo quando a roda estava lá embaixo. E o Igor me sugeriu você. Ele falou, cara, sabe o que eu acho que pode ser bem legal para você, cara? Um consórcio. Porque olha só, você não tem 500 conto por mês? Você não tem? Eu falei, tenho. Tem. Pronto. É isso, irmão. Ao invés de você gastar com qualquer coisa, compromisso com você, cara. Você não tá falando da rotina aí, você não tá falando dessa disciplina. Pega quinhentão e guarda. Paga lá, paga o consórcio. Esquece, irmão. Só vai. Em algum momento, você vai ser contemplado. Aí você escolhe o que você faz com a grana. Se você vai investir, vai comprar vai dar entrada num apartamento, num bem, alguma coisa, ou se vai ficar com dinheiro ali. Mas faz isso, cara. Porque assim, é muito difícil hoje você achar que você vai ganhar um trabalho que vai te dar 500 pratas na mão, que vai te dar uma milha na mão. É muito difícil isso acontecer. Se isso acontecer, é fabuloso, fantástico, ótimo. Mas, via de regra, é aos pouquinhos, irmão. Vamos nessa. Ele deu sugestões, deu exemplos de alguns investimentos que ele havia feito com consórcio, de alavancagem imobiliária, né, de imóveis. Falei, pô, eu comprei esse imóvel assim, dessa forma. Eu não tinha o dinheiro todo do imóvel. Fiz um consórcio, fui pagando ali. Quando eu fui contemplado, eu peguei a carta,
já quitei grande parte no imóvel e segui pagando como se fosse, né, tudo certo, não tirei do bolso, entende? E aí a gente teve aquela oportunidade daquele evento e ali eu fiquei com isso na cabeça e depois eu falei, cara, acho que é o momento. E eu fiz o primeiro, já fiz o segundo e tô bem tranquilo com isso agora e bem aberto também. E vamos em frente. Que alegria, alegria. É muito legal saber disso, porque muitas vezes a gente não tem oportunidade de conversar com um amigo, com um cliente mesmo, mas por que você comprou, né? Fazer essa pergunta, por que você adquiriu de fato um consórcio, né? A gente entende que no momento da venda a gente tem alguns objetivos formados, mas depois de um tempo os planos eles podem mudar, né? E até tem uma coisa muito legal na tua história, que você hoje já é um investidor do mercado imobiliário, né? Já. E não está investindo só no Brasil. Não. Né? E você está com um projeto maravilhoso e que com certeza a gente vai estar presente. Nossa. Né? Eu quero que você conte um pouco desse espaço novo que vocês estão construindo. Gente, presta atenção aqui. Quando a gente fala em construir um lugar novo, muitas pessoas pensam, vamos colocar um imóvel lá fora do Brasil, vamos alugar lá em Orlando, fazer um apartamento, coisa e tal. Mas você já imaginou ser dono de um pedaço de paraíso no paraíso? Ouve a história desse homem aqui. Então, olha só, né? Eu tenho uma frase muito legal que fala assim, o professor aparece quando o aluno está pronto, né? Então, a gente estava naquele momento de transição lá na volta ao mundo, passando pela Indonésia, por Bali, e foi um lugar que quase foi, assim, divisor de águas para a gente cancelar o resto da volta ao mundo e falar, não, a gente vai ficar aqui, vamos mudar para cá, tá tudo certo, vamos estruturar a vida aqui, de tanta conexão que eu e a Ana tivemos com Bali. E naquele momento, a gente ficou lá 2 meses, dos 5 meses praticamente de volta ao mundo, 2 foram em Bali. E naquele momento a gente falou, cara, assim, parece loucura, mas a gente precisa ter algo aqui. Não sei como, não faço ideia de como são as leis aqui da Indonésia, mas vamos entender, vamos tentar, vamos ver. Isso foi logo na primeira semana. Cara, realmente as coisas foram encaminhando, a gente ficou no Airbnb. Nesse Airbnb, a pessoa que fazia o gerenciamento do Airbnb acabou se tornando nossa conhecida, porque ela era brasileira. E num papo de café como esse nosso aqui, ela falou, nossa, vocês adoraram o Bali, tô vendo que vocês estão super felizes. Eu tô começando um projeto de construção. Vocês querem dar uma olhada lá no terreno? Aí a gente falou, porra, vamos nessa, estamos aqui, vamos lá. Não tinha ideia de valores, não tinha ideia de nada, assim, absolutamente nada. Vamos lá, sem compromisso. Quando a gente chegou no terreno, muito bem localizado na região ali de Uluwatu, é uma região muito famosa em Bali, a gente falou, cara, imagina se a vida viabilizasse isso pra gente, assim, seria um sonho. Putz, será? E aí, o que a gente faz? Vamos ver, vamos tentar entender com ela a questão de pagamento, de tudo mais, e vamos sacudir o cofrinho para ver o que cai, o que acontece. Resultado, a Camila, que foi essa pessoa que fez essa intermediação para nós, né? Foi super generosa. Como ela estava com essa ideia e naquele momento ela também não tinha os investidores, nós fomos literalmente os primeiros. Ela facilitou muito essa parte do pagamento, como uma construtora mesmo. Às vezes Sim. Você dá 10% de entrada e vai pagando. Vai pagando diluído. A gente só tinha o dinheiro praticamente da entrada. Aí demos a entrada, a Ana deu a entrada, eu falei, eu não tenho esse dinheiro agora, mas ele vai aparecer. Vamos nessa, não vamos perder a oportunidade não, é caminhando que o caminho se revela. Já apareceu aqui a direção, vamos focar nisso aqui. Vamos gastar toda a minha energia agora para fazer isso acontecer. Isso foi em agosto de 23. E aí, cara, aconteceu. Tá tudo certo, a casa hoje existe, está pronta, já está alugada para um casal de brasileiros conhecidos nossos, tá lá já desde julho. Eu vi as fotos, os vídeos, tá linda! Tá muito legal. Meu Deus do céu, é um espaço maravilhoso. E a gente já tá, assim, oriçado aqui, porque a gente vai casar agora em janeiro e a nossa lua de mel naturalmente vai ser lá. Né? Porque a gente precisa ajustar a casa também, né? Sabe como é que é? E a gente passar a lua de mel trabalhando. Pô, literalmente, mas trabalhando no que você gosta, né? Tipo, num sonho que se realizou. Então, não é trabalho, isso é uma satisfação não tem imensa. nem dúvida. É disso que a gente trata muito aqui. Porque, exato. Muitas pessoas chegam aqui, muitas vezes, sem sonhar, não tem ideia de como prosperar.
E quando a gente começa a trabalhar com isso aqui dentro, da nossa empresa, a gente traz muito essa mentalidade da pessoa voltar a sonhar, voltar a construir, voltar a prosperar e acreditar nisso, acreditar que isso é possível, né? Acreditar que é possível. E daí, justamente, deixa de ser trabalho, né? Para virar algo que você faria. É aquele negócio. Eu ouvi uma frase muito legal essa semana que diz assim: você gosta tanto daquilo que você faz que você faria, mesmo se fosse de graça. Pô, claro, isso é perfeito. Isso é a definição de propósito. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Tanto é que da última vez que nós estivemos, começou a chover e começou a cair água dentro da casa. Porque a galera lá da Indonésia é uma galera muito mais tranquila, muito mais humilde. Eles são... eu aprendo muito com eles, assim. Eu sou extremamente grato a tudo que o pessoal da Indonésia me proporcionou, né? Então, é muito diferente da forma que a gente lida aqui no Brasil. Lá, eles não fazem as coisas com maldade, né? Então, eu tenho certeza que o nosso colaborador lá esqueceu de fazer a vedação com silicone. Ele não fez por mal, entendeu? E aí, cara, eu acordei de madrugada flutuando na água, você tá entendendo? Caramba, como assim? Não sei o que e tal, aquela confusão toda. E ao invés de eu ficar estressado, eu ri das coisas. Falei, cara, que ótimo, que bom que é só água que tá caindo. Isso daí a gente resolve com silicone, entendeu? Amanhã a gente fala com ele e ele vem aqui e resolve pra nós. E aí eu falei, pô, cara, você não fez a vedação com silicone? Ele, boss, sorry, boss, que eles chamam a gente de boss lá, né? Aí eu falei, não, tá tudo certo. Aí no dia seguinte ele já tava fazendo a vedação com silicone e tava tudo certo. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma vontade dentro de nós e a gente vê isso se realizando, tudo que a gente precisa fazer para isso se concretizar ou ficar melhor não é trabalho. A gente faz com prazer, com vontade, a gente faz com entrega, com presença, né? Então, se eu conseguir isso com essa minha casa em Bali, imagina você em casa não conseguindo reproduzir isso para o que você deseja na sua vida, né? Através de um consórcio, através de um investimento, você pode começar a galgar a vida extraordinária que você pede, né? E só depende de você. Não depende de... Deus quer ajudar e Deus ajuda, mas ele só consegue fazer isso quando você também faz isso por você. Você tem que estar posicionado e ele não vai fazer a tua parte. Não vai. Ele tá torcendo para você. Ele tá aqui segurando a sua mão, né? Mas você precisa agir. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de conversar com um executivo grande aqui da nossa empresa e ele falando, né, que ele tinha acabado de comprar um carro que ele sonhava. E aconteceu algo muito, muito parecido com o que aconteceu com a tua casa. Primeira semana na garagem, foi dar uma ré, bateu o para-choque, né? Danificou o para-choque do carro. Aí vem aquela imagem, né? De, vou xingar, vou esbravejar. Ele falou, não, sabe uma coisa? Eu só bati esse carro porque eu tenho um carro. Que pensamento bom, né? É a mesma coisa, você fala, só entrou água na minha casa em Bali porque eu tenho uma casa em Bali. Esse é o menor dos problemas, né? É o menor dos problemas. Pior se eu não tivesse nada aqui, se estivesse gastando para estar aqui, enfim. Então, essa mecânica de pensamento, ela é essencial, né? Porque às vezes a gente enxerga problema como uma dificuldade e problema é oportunidade. Ter um problema significa eu tenho uma oportunidade de resolver algo e esse algo resolvido vai me fazer evoluir. Então, a maneira que a gente enxerga as coisas que acontecem na nossa vida, ela é determinante para ditar a vida que nós vamos ter. Faz sentido o que eu estou querendo dizer aqui? Você consegue me pegar? É a mesma coisa. Se esse cara não tivesse esse pensamento de ter dado a ré do carro zero dele batido na parede, poxa, só me acontece problema, agora é mais essa. Pô, qual que é a mensagem que ele está passando para o universo, para Deus, para quem você queira chamar? De que ele está sendo ingrato, de que ele não está reconhecendo absolutamente nada que está acontecendo na vida dele e que ele está vivendo na reclamação. Correto? Agora, olha esse modus operandi diferente de, bateu o carro, realmente eu tenho um problema, vou ter que resolver isso, vou ter que tirar um dinheiro do bolso para consertar, mas, nossa, que bom que foi essa ré aqui, né? Que legal que foi só o para-choque. Imagina se eu dou essa ré na rua ou atropelo alguém. Ou imagina se eu não tenho esse carro, como você citou, para fazer isso, tenho que depender de transporte público, coletivo, Uber, enfim, o que quer que seja. Vamos supor que você é o patrono, é o Deus, recebendo essas duas diferentes formas de mensagem. Com qual você olharia e falar assim,
esse rapaz aqui ou esse aqui estão prontos para avançar? Para receber mais, para ser acolhido. Para ser acolhido. Esse aqui talvez eu preciso ajudá-lo de outra forma. Eu preciso dar mais provações para ele poder entender que não é um problema, que tá tudo bem. O problema mesmo é quando a gente não tem saúde, tá na mesa na cama do hospital. E aí, de fato, é problema. Aí deixa comigo que eu resolvo. Mas esse aqui tá pronto, irmão. Esse aqui tá vivendo na abundância já, ele não tá nem vendo. É aquele ditado que muita gente fala, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Mas isso não tem nada a ver com dinheiro, Não né? tem, exatamente. Isso tem a ver total com a mentalidade, porque você prospera, inclusive, em dinheiro. Por quê? Porque a tua mentalidade tá pronta para aquilo, né? Ô, Luciano, eu não, nesse momento de retomada da minha vida, que a gente tá falando da rotina do Lanús, a Ana me ajudou muito nisso, assim. Ela falou assim, não pensa no dinheiro. Pensa no que você precisa fazer. Pensa no seu propósito. Esquece o dinheiro. Cara, esquece. Se a gente tá com dinheiro aqui para poder honrar os nossos compromissos e ter a vida que a gente tem, é isso. Aí, no início, era muito difícil isso para mim. Eu não conseguia, eu ficava meio ansioso. Mas acho que esse mantra eu comecei a repetir para mim, de falar assim, não se preocupa com aquilo que não está ao seu alcance. Estoicismo. O que eu posso fazer hoje para me aproximar mais da vida que eu quero ter? Eu posso fazer isso, isso e isso. Então, isso está ao meu alcance. Então, isso eu vou fazer. Agora, ganhar um dinheiro aleatório ou ganhar... Não depende. Mas faz o que você precisa fazer. Porque quando você vai prestar essas contas com o universo, com Deus, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Sim. Você não precisa prestar conta para ele. Ele está vendo você. Ele tá te sabendo, tá te sacando. Entende? Então, eu parei de preocupar com isso. Como você citou, veio a casa de Bali, veio o nosso apartamento em Floripa, veio a oportunidade do casamento, veio uma série de coisas. Eu odeio falar de sucesso através da matéria. Eu acho que essa é a pior maneira da gente poder inspirar ou medir as pessoas. Inspirar ou medir alguma coisa de sucesso para as pessoas. Eu vejo muitas pessoas, né, aqui, porque minha vida prosperou e agora eu tenho carro do ano, eu ando de tal carro, eu tenho... Cara, não é para mim a balança. A balança está no que a gente está conversando aqui em termos de mentalidade, de autodesenvolvimento, de progresso moral, né? Isso é sucesso. Quando você tem isso, consequentemente, meu amigo, você vai ter retorno financeiro. A matéria, ela reverbera. Sim. Finança é matéria, né? Você tem um caso lindo também para contar, né? Você é a prova disso. Então, talvez, se a gente focar muito no dinheiro, ele some. Mas se você focar no que você precisa fazer, aonde você precisa dedicar para ter uma vida abundante, o dinheiro vai ser só mais uma veia, vai ser só mais uma ramificação que vai te dar uma vida abundante. Porque a abundância não está 100% ligada ao dinheiro. Está conectada, mas a abundância não se resume a financeiro. É só mais um viés na matéria. Faz sentido? Faz completamente sentido. Total, até porque a gente fala muito sobre ganhar dinheiro ou ser inteligente com dinheiro. Mas quando ele chega na tua mão, o que você vai fazer com ele? Né? É aquela história que você estava contando. Ganhei muito dinheiro sendo ator, mas tudo que eu ganhei eu perdi. Né? Então, a falta de disciplina nas pessoas, ela causa isso, né? O dinheiro inesperado. Isso é uma coisa que eu acho maravilhosa no consórcio, porque ela te permite criar essa consciência da necessidade de eu vou pagar, eu vou investir, eu ainda não estou vendo o resultado. Mas eu sei que ele vai acontecer, por quê? Por causa da sequência. Exatamente. Porque eu tenho disciplina, porque eu estou caminhando, né? Porque eu estou investindo parte do meu recurso e estou colocando lá. Muitos amigos me questionaram quando eu falei, vou fazer um consórcio. Aí os caras falaram, cara, mas consórcio é tão antigo, irmão, tem tantas formas de você ganhar mais dinheiro hoje, tal, etc, etc. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, talvez pra você sim tenha, mas pra mim é a maneira que eu tenho de mostrar pra vida que faz parte da disciplina, que faz parte do que eu já estou propondo, seguir com o consórcio. Por quê? O consórcio é o que você acabou de dizer. Você vai pagando sem ter o retorno. Mas você acredita que em algum momento você vai ser contemplado, porque você vai ser. Mas todo mês você tira. E você tem que ter essa disciplina, porque todo mês você tem aquela conta para você pagar, aquele boleto chega. Então você
já joga uma mensagem para a vida de que, olha, eu acredito no processo, eu tô bancando o processo. Em breve, Isso vai acontecer. isso vai acontecer. E antes eu ficava ansioso para ser contemplado. Hoje eu nem penso nisso. Hoje, cara, quando for, foi. E tá tudo certo. Porque eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado em conseguir manter a minha disciplina através do financeiro também. E o consórcio me permite isso. Então a disciplina, ela tá hoje na minha vida, ela tá em tudo. Assim, ela tá em todas as áreas. Aonde eu posso ter disciplina nessa área da minha vida? Eu encontrei no consórcio. Putz, eu consigo desenvolver disciplina financeira através do consórcio. Fiz o primeiro, me estruturei, fechei o segundo com você. E se as coisas começarem a andar conforme eu gostaria, eu espero, eu trabalho para isso, fecho mais um. Pô, Lucas, você é o cara do consórcio agora. Que seja, meu amigo. Não tem problema. Entendeu? Só vem. Só vem. Só vem. E aí, quando você começar a ser contemplado, você vai ver o que você faz. Mas é sobre. Então, tem uma coisa muito interessante que eu vi que conecta muito com a rotina dos Lanús. Você compartilhou comigo o teu livro, volto a agradecer aqui, maravilhoso, tive a oportunidade de ler ele. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que, primeiro, dentro da rotina, você não está esperando o cenário ideal acontecer para você fazer as coisas. Você faz as coisas independente do cenário. Claro. Né? E você prioriza isso. Claro. Né? Que é o jejum, é o 4x42, né? Quem não sabe o 4x42, ele também é maratonista e já correu maratona em jejum, gente. É loucura. É loucura. O homem é uma máquina, né? Que isso? Mas, enfim, de fato, eu vou fazer as coisas que tem que ser feito e elas me são prioritárias. Muita gente me fala assim sobre, Luciano, eu não vou começar um investimento porque não está sobrando. Estou esperando a condição ideal, estou esperando sobrar. Quando, na verdade, quando a gente fala em investir e ter disciplina, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E depois eu resolvo o resto. A circunstância ideal, ela aconteceu ontem, né? Ontem foi o ideal. Ontem era o ideal. Ontem era o dia para começar. Ontem era o dia para começar. Então, hoje, eu tenho que fazer o que dá para fazer, meu amigo. Não tem como esperar nada de... tá chovendo, eu tenho que correr. Maravilha. É para isso que eu peço a vida, para ela poder me dar a circunstância mais difícil, mais penosa. Porque aí sim eu vou estar evoluindo. Porque se eu for querer correr tomando gelzinho, alimentadozinho, bonitinho, pô, todo mundo faz isso, irmão. Todo mundo faz. Não é nenhum mistério correr uma maratona. Agora, correr uma maratona num jejum de 48 horas começa a ficar um pouco interessante. Olhando para a parede numa esteira, começa a ficar mais legal. Entende? Então, eu só conto maratona que eu corro olhando para a parede. Porque correr na rua é fantástico, eu amo correr. Você tem... distrações, eu vejo o passarinho, eu vejo a pessoa, eu vejo o carro, eu vejo... Se eu tô na natureza, porra, aí, malhão. Tem muito estímulo. Agora vai, bota a esteira agora pra parede, só faça um xizinho assim pra focar. Fica 3 horas e pouco em cima do Fica 4, 3 horas, vai ali, se entrega aquilo ali. Aí eu acho que a gente começa a ter a circunstância legal. Essa é a circunstância ideal. É essa que vai fazer você se desenvolver. Porque do contrário, você tá fazendo o que a maioria faz. Ainda mais agora que a corrida tá na moda. Todo mundo hoje quer correr uma maratona. Eu quero correr lá em Berlim. Quero correr lá em Nova York. Porra, fantástico. Eu acho válido demais. Só de você estar correndo já tá show de bola. Mas quando a gente quer falar em evolução, em diferenciação, em excelência, a gente tem que arrumar situações que nos testem isso. Não é isso? E nos provem que você é de fato excelente, que você é fiel, que você é disciplinado. Não pelos outros, mas para você. Para você. Para mim. Eu, Lucas, aonde eu encontrei isso? Falei, cara, eu percebo que correr uma maratona é muito legal, é desafiador, mas a maioria faz isso. Quem corre, a maioria faz isso. O que eu faria que me testaria? Eu tenho um termômetro que eu acho que vou te passar aqui, que é muito legal. Tudo que te gera medo, insegurança e dúvida é o maior indicador de que é aí que você tem que ir. Medo, insegurança e dúvida. Reflete e traz na sua vida situações que geraram isso que você peitou e foi. Sempre dá sucesso. Sempre você foram cresce. Situações que te evoluíram. Se eu vou correr uma maratona, eu não tenho medo, eu não tenho insegurança, eu não tenho dúvida, eu não vou correr, meu irmão. Não tá me trazendo em nada. É só mais um treino.
Agora, se eu for correr uma maratona que me traz medo e insegurança, porra, eu tô em jejum, tem 2 dias que eu não como nada, eu só tomo água. Eu tô de frente pra uma esteira. Meu irmão, eu vou bater a cabeça na parede. Já me trouxe insegurança, já me trouxe medo, já me gerou uma dúvida. Será que eu vou conseguir? Irmão, é isso que eu vou ter que fazer, infelizmente. Então hoje eu torço Vou me testar. Eu torço pra não ter esses sentimentos. Porque se eu tenho... o lance do gelo. Eu gosto muito de fazer crioterapia, então eu entro na banheira de gelo. Mas eu também comecei a ver que ficar no gelo já não era lá mais um desafio muito grande. Eu falei, cara, quem sabe eu não boto um snorkel e abaixo a cabeça mesmo. Eu fico debaixo da água, só respirando pelo caninho do snorkel. Eu falei, pô, meu irmão, aí é doideira, porque 80% do calor do seu corpo tá na cabeça. Tá na cabeça. Então, se eu tô com o corpo imerso, mas a cabeça do lado de fora da banheira, legal. Mas agora, se eu tô lá dentro mesmo, aí o negócio fica estranho. Putz, me deu medo, me deu insegurança, me deu dúvida. Já sei, vou ter que fazer isso. Aí peguei um snorkel, fui pra dentro da banheira de gelo e fiquei 5 minutos lá embaixo. Pânico geral. Dos 5 minutos, 3 foram só pra conseguir respirar, que a respiração ficava assim, ó. não conseguia fazer isso aqui, ó. Eu fiquei 3 minutos pra conseguir equalizar a respiração. Meu irmão, eu saí lá de dentro, parecia que eu tinha subido o Everest. De tão satisfeito que eu tinha ficado comigo. Porque foi 5 minutos. Porque não foi pelo tempo, mas foi pela superação. Foi por ter vencido o medo, a insegurança e a dúvida. Entende? Então, assim, isso eu acho que tem a ver com performance. Eu acho que isso faz sentido quando a gente fala. Performance não é só de mostrar os benefícios, os resultados. Performance é o processo que você encara. É o processo que você escolhe encarar para seguir adiante, entende? Então, o caminho, para mim, é o resultado da performance, e não o destino. Então, a rotina dos Lanús, para mim, hoje, eu não me vejo hoje longe disso, cara. Talvez... É algo que já é a sua vida. É um legado. Eu sou um cara que eu adoro esporte. Eu não quero chegar nos 60 parado. Quero chegar nos 60 conseguindo correr. Muito bem. Então, o que eu preciso fazer para estar assim? São bons hábitos. Eu encontrei nesse conjunto de hábitos, que eu chamo de rotina dos Lanús, uma metodologia que com certeza me traz longevidade. Mas você em casa pode ter outros hábitos bons, legais, que te fazem também prosperar, evoluir. Não precisa ser a rotina dos Lanús. Isso é o meu caminho aqui. Como eu falei, vamos seguir juntos? Chega mais. Tá funcionando para mim, vai funcionar para você. Mas não é uma regra. Não existe regra, não existe fórmula. A gente adora ter forma. Todo mundo gosta de dar um jeito aqui, um atalho, um caminho. Atalho. Esquece. Não existe, no sucesso não pode ter atalho. Não tem. O sucesso tá exatamente nas pequenas coisinhas que você escolhe fazer, mesmo sem vontade, mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo com segurança. Eu escolho isso. Você acha que tomar banho frio é bom todo dia? Tava em Nova York, como eu te falei, meu irmão, friaca da zorra. Vamos lá, irmão. Não tem. Vamos fazer. Você acha que às vezes eu gosto de ficar fazendo jejum o tempo inteiro? Poxa, eu tô num final de semana com a família, comendo um negócio e tal, etc. É o caminho. Eu preciso disciplinar minha mente, eu preciso disciplinar meu corpo. Eu preciso disciplinar as minhas emoções aqui, os ímpetos. A gente come muitas vezes por um impulso, irmão. A gente come as emoções, cara. Exatamente. Tô nervoso, vamos comer alguma coisa. Tô ansioso. Aí, em contrapartida, eu tô satisfeito, tal, vou procurar prazer. Aí o cara procura prazer em tela, o cara procura prazer acessando coisas que não são legais, coisas que vão dar pra ele uma distância, vai distanciar ele do que de fato ele quer se tornar. Entendeu? Então, assim, eu peço a Deus tantas coisas, mas eu não consigo fazer metade das coisas que eu peço acontecer no meu dia a dia. Eu faço tudo o contrário. Eu peço a Deus a sabedoria, eu peço a Deus humildade, eu peço a Deus prosperidade. Deus me dá as oportunidades, me dá a sabedoria, me dá tudo que eu preciso através das circunstâncias do meu dia e eu negligencio, cara. Então, estar presente, estar consciente disso, para mim, talvez seja a única fórmula que funcione nessa vida. É estar atento às situações. É igual o cara que você falou que deu a ré e bateu o carro, ele estava atento, irmão. Só tem essa atitude, esse pensamento quem está atento. Quem não está atento vai xingar. Vai esbravejar. Vai esbravejar. Sabe? Então, sei lá, eu tenho aprendido muito com essa rotina dos Lanús, assim. Tipo, todo dia eu aprendo algo novo, assim. Então, eu acho que
se tá me fazendo evoluir, tá fazendo sentido. Que bênção. E é muito legal que você... isso tá fazendo para você, apesar de você ter dito, não, isso aqui eu tô fazendo para mim, mas você tá com um projeto também de espalhar isso para homens, né? Então, quero que você fale um pouco sobre essa ideia, esse projeto, porque ali dentro vai ser um despertar, né? Claro, cara, que legal. Bacana. Vai ser agora, né? Agora em novembro. Tava até esquecendo disso. Felizmente você não vai poder estar conosco, mas eu percebo que as mulheres, elas são mais conectadas. Quando a gente fala sobre viagens, assim, retiros, imersões, né? As mulheres, elas são mais conectadas, elas aceitam mais essa ideia. Quando a gente propõe isso para nós, homens, eu acho que tem uma certa resistência, um certo preconceito ainda, né? Eu estou te falando isso pelo feedback, porque eu comecei com esse projeto lá em fevereiro, março, quando eu estava em Bali. Porque eu fiquei deslumbrado com as coisas que estão acontecendo em Bali em relação ao wellness, em relação ao bem-estar. Falei, cara, é isso, a rotina dos Lanús tem tudo a ver com isso. Eu quero viver disso, esse é meu propósito, esse é meu Ikigai, né? Essa é a parada. Como é que eu posso fazer isso acontecer? Já sei, vou fazer dessa forma. Vou pegar uma casa maneiríssima de um casal de amigos meus, que lá da Bahia, em Serra Grande, que fica entre Itacaré e Ilhéus. Eu conheço a casa, já tive a oportunidade de passar um Réveillon lá. A casa é fantástica, pé na areia, com um gramado lindo, cheio de coqueiros, assim, uma praia muito bonita também. E vou reproduzir esses hábitos da rotina na casa. Então, nós vamos ficar de quarta a domingo, tendo a oportunidade de ter horários, de ter disciplina, de ter hábitos, de treinar, de fazer uma meditação, de fazer uma crioterapia, de fazer uma sauna e de ter um papo igual a gente está tendo aqui agora, né? Para homens, para gente que está no mesmo nível de frequência, de vibração, pessoas que querem evoluir, pessoas que querem prosperar, pessoas que querem avançar. Vamos ver como é que isso acontece. Beleza, a ideia é fantástica, na minha cabeça estava tudo certo. Fui para a prática. Fala, meu querido, tudo bem? Tô com uma oportunidade super legal, cara. Queria muito que você juntasse comigo. Vou pensar. Aí eu comecei a ouvir. Porra, Lucão, mas só homem, brother? Não tem uma mulherzinha lá pra gente e tal? Eu falei, cara, como assim? Pô, Lucão, mas só... Pô, irmão, aí é foda, né, cara? Só homem, né, irmão? Sabe como é que é? Fica aquela coisa meio assim. Então, eu percebo que a gente, homem, tem muita resistência ainda quando a gente propõe situações assim. Existe muito preconceito, existe um pensamento ainda um pouco arraigado, um pouco primitivo, do que de fato é uma oportunidade de estarmos unidos por um propósito com o objetivo de evolução, de evoluir. E aí, meu desafio começou a acontecer, de achar essas pessoas que estivessem nesse mesmo mindset que eu, mas foi fantástico, porque ao passo que você tem desafio, ao passo que você tem dificuldade, você fortalece o seu propósito. Seria muito fácil se tivesse todas as mensagens respondidas de primeira e todo mundo fechou de cara, né? Então, durante esse ano, eu tive a oportunidade de falar, cara, é isso mesmo que você quer? Então vamos seguir. Porque para cada pessoa que eu consegui fechar lá comigo, eu tive uns 90 nãos de outras. Sim. Entende? Aqui no consórcio, na Demicon, deve ser semelhante. Sim, o volume de não que a gente ouve é muito. Para cada pessoa que você consegue fechar, você ouviu uns 30 não antes. Agora imagina se eu desisto no 29º, porque o 30º ia dar o sim. Imagina se eu se eu me contento com o negativo. Entende? Então, ter fechado essa imersão full, com as 6 suítes, ainda ter que pegar uma casa do lado para suprir, porque foi tanta demanda que eu precisei pegar uma casa do lado. Foi uma prova muito clara para mim de que o trabalho devolve, a disciplina devolve, a insistência naquilo que você acredita devolve. Então hoje fechamos um grupo fantástico de homens que, a meu ver, estão até à frente não estão à frente, estão aonde eu gostaria de estar, aonde eu pretendo chegar, aonde eu me vejo. São pessoas que estão mais consolidadas nas suas profissões, são pessoas que estão com a vida financeira também mais organizada, são pessoas que não precisariam estar ali, supostamente, mas são pessoas que querem estar ali, que estão ali porque acham que isso faz sentido para eles. Então, esse feedback, para mim, foi fundamental. Ele foi essencial, Luciano, essencial. E assim,
Vai acontecer do dia 26 ao dia 30 de novembro, nessa casa, frente mar, pé na areia. Esse grupo de homens, empresários, empreendedores, atletas, eu tenho desde piloto de navio ao cara que vende na Amazon, que faturou 130 milhões de dólares com estratégia de vendas pela Amazon, com afiliado. Então, assim, olha a diferença de um piloto de navio ultramaratonista para um cara que trabalha com empreendedorismo e conseguiu faturar 130 milhões de dólares com um afiliado de Amazon. Então, é um público totalmente diverso, né? Tipo, não tem uma fórmula para esse grupo. Então, isso para mim foi fantástico também, de estar... que esses caras estão comigo pela rotina dos Lanús. Cara, que potente que está sendo isso, né, irmão? Eu tenho que levar essa mensagem adiante. Então, essa vai ser a primeira imersão, chama Lanu Lab, Laboratório dos Lanús, né? O nome que eu encontrei aí. E fechei parcerias com marcas, a gente vai ter outras marcas lá conosco também, que acreditaram na ideia, no processo. E eu acho que vai ser uma experiência incrível. A partir dela, eu já tive convites para a gente levar lá no Lab para outros lugares, né? Para Chapada dos Veadeiros, para a Indonésia, para o México. Então, foi para mim, literalmente, um privilégio ter insistido. Eu agradeço muito a mim por não ter desistido, né? Porque é muito fácil a gente desistir quando aparecem as dificuldades. E como é? Entende? Então, E ter começado, né? Eu agradeço ao Lucas, que teve disciplina, foco, perseverança, insistência, determinação para sustentar isso, mesmo quando muitos amigos disseram, cara, não é por aí. Não é por aí, você tá errado. Você tá errado e tal. Então, eu acho que vai ser a primeira e em breve a gente vai, com certeza, fazer outras por aí, certamente. Isso é maravilhoso, não tem nem dúvida, eu ainda vou estar lá. Pô, claro. Com certeza. E, bom, falando um pouco de visão de futuro, né? Como é que você se enxerga tanto em construção de patrimônio, em objetivos como família, entre outras coisas que você ainda quer construir para você? Cara, eu acho que todos nós buscamos, ao momento que a gente escolhe construir família, a gente quer trazer para nossa família uma tranquilidade, né? E essa tranquilidade normalmente vem pelos patrimônios ou pela finança, pelo financeiro. A gente vive um país hoje que é muito instável, né? É muito difícil a gente prever a nossa economia, é muito difícil a gente identificar o que vai acontecer com o nosso governo. Então, essa instabilidade, ela também é oportunidade, né? Ela também é uma maneira de você se preparar, né? Ou pelo menos estar atento. Isso foi, para mim, determinante para eu poder investir fora do país, né? Porque eu não posso depender 100% do meu país, porque o meu país, infelizmente, não está 100%, né? Então, aqui na Indonésia, eu ganho em dólar. É mais fácil disso se equilibrar. Da balança equilibrar. Na balança. Mas não deixa de ser mercado imobiliário. Só mudou o país, correto? Então, hoje, as minhas estratégias, junto com a minha parceira, é da gente diversificar o máximo que a gente puder. Consórcio é uma maneira de diversificar. O patrimônio aqui de imóvel é uma maneira também de diversificar. Se eu tenho todos os meus investimentos no segmento imobiliário, é complicado. Agora, se eu tenho um imóvel aqui, eu tenho um consórcio rolando aqui, eu tenho outro imóvel no outro lado do mundo que não tem nada a ver com o mercado do Brasil aqui, olha, eu já diversifiquei. Eu já tenho três frentes diferentes aí, né? Com um imóvel aqui no Brasil, eu posso vender, comprar outro, eu posso pegar o dinheiro, eu posso alugar. Com um consórcio aqui, eu posso dar uma entrada em outra coisa, eu posso comprar outro imóvel lá em Bali, eu posso dar entrada em alguma coisa, enfim. Então, eu acho que diversificar hoje, dentro do meu cenário, dentro das minhas possibilidades, é a maneira que eu tenho encontrado para, aos pouquinhos, construir essa segurança através dos patrimônios, né? E o consórcio é uma ferramenta que, para mim, ela é bem interessante, assim, mesmo. Bem interessante. Apesar dela ser bem antiga, para mim ela funciona bem nesse momento de vida que eu tô. E é sobre. Eu acho muito legal. Tem muita gente que fala assim, o consórcio é uma ferramenta antiga, e realmente ela é da década de 60, né? Certo. Só que modernizou tanto
nos últimos tempos que as pessoas elas ainda têm aquela mentalidade de que consórcio dá para comprar carro ou é para comprar casa. Quando é muito mais que isso. Né? As pessoas não sabem que o consórcio parado está rendendo e ele está rendendo sobre o contrato e não sobre o dinheiro que você aportou. Então isso é muito legal. Você já ganha em cima do dinheiro que está lá te esperando para você resgatar. Você deu um exemplo uma vez na sua rede social que eu achei fantástico, que foi um vídeo altamente explicativo dizendo assim, mas como que eu ganho dinheiro com consórcio? Se juntar dinheiro, deixar na poupança, às vezes rende mais que o consórcio. Aí você provou por A mais B que com cartas de crédito lá com consórcio não é bem assim. Você conseguiria ter uma rentabilidade até maior. Até superior. Do que o dinheiro parado ali rendendo lá o CDB, etc. Entendeu? Sim, e muitas vezes a pessoa ela não tem todo o dinheiro para aportar. Por exemplo, eu quero colocar 100 milhões, se eu deixar 100 milhões parado numa conta, 100 mil reais parado numa conta, eu vou ganhar tanto. Mas você tem 100 mil? Não tem. Quanto tempo você vai demorar para conseguir conquistar? Exato. Não, se você tem um consórcio, você já vai estar rendendo sobre os 100 mil hoje. Só que você está pagando uma parcelinha. E com uma carta de 100 mil, você paga 390, 400 reais de mensalidade. Exato. Vai estar com uma parcela baixa, né? Vai estar com uma parcela baixa e já está rendendo sobre aquilo ali. E hoje, qualquer pessoa que seja um investidor, ele consegue transformar aquilo em dinheiro, transformar aquilo num patrimônio no Brasil, transformar isso num patrimônio fora do Brasil. Claro. Né? Ou seja, criar frota, investir em outros mercados. Claro. Né? Investir em outros mercados. E isso é maravilhoso. Que a gente vê que muitas vezes as pessoas ficam quebrando a cabeça. Como é que eu consigo empreender? Como é que eu consigo empreender? Eu tenho que sair de um jeito aqui, tenho que sair de um jeito ali, tenho que vender bombom na rua, né? Quando muitas vezes é só questão de, poxa, vamos conversar, vamos abrir o olho para vamos ver as possibilidades. Ver possibilidades. Exatamente. E isso pega muito quando as pessoas falam assim, o consórcio é um produto antigo. Quando ele nem vê que para as oportunidades de hoje em dia e coisas que nem surgiram, ele está muito em alta. Tá, claro que tá. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu acho muito legal, assim, cara. Eu te falo, a gente tem 2 cartas aí acontecendo e eu acho que são 3 anos, né? Que você tem para ser contemplado. É mais ou menos isso? Existem possibilidades de ser contemplado 3 anos. Após os 3 anos, a gente tem aquele lance fidelidade, né? Que a gente pode aplicar o lance fidelidade. Não saiu, a gente tem outra possibilidade a mais de contemplação, né? Hoje, uma das grandes estratégias que a gente tem é a questão da venda da carta, né? Que independente do momento que ela contemplar, você vai ter um ágio muito bom. Certo. Né? Só para você ter ideia, tem um cliente nosso aí que contemplou com 23 meses uma cota de 100 mil e ele investiu mais ou menos uns 10 mil e foi contemplado, a empresa pagou 40 mil para ele e encerrou o contrato. Pagou 40 mil na carta. 40 mil na carta e ele só investiu 10. Ele só pagou 10 até então, esses 23 meses. Se demorar 6 anos, teria investido, demorasse ali mais 24 meses ali, teria investido o dobro, só que a carta teria valorizado muito mais, tiraria mais de 50 mil. Né? Então, tudo que está ali está sendo investido. Em algum momento ela vai contemplar. Só que quando contemplar, vai ser bênção. Claro. É aquilo que a gente diz. Se entrar 30 mil hoje na tua conta é bom? Maravilhoso. É ótimo, maravilhoso. Se entrar daqui 1 ano, vai ser bom. Se entrar daqui 2 anos, vai ser bom. Não interessa quando. Claro, exatamente. Vai ser. Vai ser, exato. Vai ser. Né? O trabalho é sempre para que aconteça uma possibilidade, né, onde você tenha maior rentabilidade. Mas independente de quanto aconteça, sempre vai ser bom. Claro, porque se você parar para pensar, imagina se a gente tem esse pensamento ao contrário. Cara, vai demorar muito para ser contemplado. Cara, como é que é? Aí, todo mês que passa, você não faz e gasta o dinheiro. Cara, você não vai estar juntando nada. Verdade. Entende? Você não vai estar... Não tem como. Não tem como. Não então, tem como. É melhor você você não se compromete com coisas, se comprometa com 400 reais por mês, com 300 reais por mês. Qual que é o valor mais baixo, assim, de uma carta hoje? É isso, 300 reais, 270 reais a pessoa. Porra, trezentão, cara. A gente fala assim, mas hoje eu acho que hoje trezentão, sério, não é uma grana que vai, assim, comprometer. Se você apertar um pouquinho, sobra trezentão. Será que você não pode fazer isso por você? 300 todo mês ali, tum. No final libera o quanto? É uma cartinha de 300? 80 conto. Pelo menos 80 mil, entre 80 e 100 mil. Eu acho que faz sentido, sim. É bênção demais. Pra quem né, não tem esse valor inteiro. Pra quem não tem. Exato, e tá começando do zero, porque depois vira proporcional, né? Você juntou 100,
Você foi contemplado. Eu tenho 100 agora. Eu paguei os 400, 300 na carta todo mês. Vamos botar que eu fui contemplado. Em 2 anos. Pum, pá, soltou lá o dinheiro. Eu tenho a oportunidade de vender a carta pelos 40 lá, 50 que a Demicon vai te fazer o lance. Vamos trabalhar assim. Me pagou, naquele exemplo que você deu, o cara foi contemplado com 23 meses, numa carta de 100 mil, ele pagou 10 mil nos 23 meses e ganhou 40. Isso. Agora você tem 40 na mão. E não tem dívida. E não tem dívida. Com 40 na mão, eu posso fazer uma carta de 500 mil. Sim. Entende? Eu posso dar 40 de cara, enfim, eu tenho 40, meu irmão. Você não tinha nada há 2 anos atrás. Agora você tem recurso, tá Você alavancado, tem recurso. pode entrar num projeto novo. Vamos botar um 0 na frente, agora tem 400. O cara que, né, dá um aporte um pouco maior, pô, o cara bota lá todo mês 4 conto, 3 conto, numa carta de 1,5 milhão, 2 milhões, né? Imagina, começa a ficar interessante essa brincadeira. Sim. Depois de 2 anos, você investiu 60, 80 mil, a conta aí mais ou menos, e sobrou para você, a Demicon te faz um lance de 200. Pega escala. O negócio só cresce, é maravilhoso, não tem como dizer que não. Eu acho interessante, sim. Não é de se pensar, assim. Eu acho que por isso que eu fiz. Porque, para mim, nesse momento de vida, tá fazendo sentido. É muito lógico, né? E para quem trabalha com vendas, como nós aqui da Demicon, né? Qual que é a importância de ter processo, constância e foco no longo prazo? Que conselho que você dá pra gente? Cara, qual que é para ter no longo prazo processo? Repete para mim, só para eu estruturar. Assim, para nós que trabalhamos aqui, qual que é a venda. importância de ter hoje? Aquilo que você tem hoje na rotina dos alunos. Aham. Processo, constância e foco E foco. no longo prazo. Mas você já me deu a resposta. Isso daí é o que a gente precisa para ter grande sucesso, para ter grandes coisas na nossa vida. A gente tem que ter processo, foco e metodologia. Jesus tinha isso. Nos ensinou da forma mais maravilhosa, né? Ele tinha constância, ele tinha foco, ele tinha processo. Não quando ele juntou os apóstolos dele, Inclusive para multiplicar. quando ele fazia os sermões dele, não era aleatório, né? Eu tô vendo aquela série The Chosen e tenho aprendido muito. E tô falando, cara, como que esse cara era fantástico, né, irmão? Porque ele tinha tudo isso que você acabou de dizer. Ele tinha processo, ele tinha constância, ele tinha tudo isso. Então, eu acho que se a gente quer algo na nossa vida de que a gente possa olhar para a nossa história e falar, cara, que legal, eu fiz uma coisa interessante aqui. Ela vai ser preenchida por isso que você acabou de dizer. Por constância, por foco, por disciplina, por processo. O mundo foi feito em processo. 7 dias para se fazer o mundo. Nada aconteceu no além, sem foco, sem processo, sem metodologia. Tudo tem ordem. Tudo tem ordem. Tudo tem ritmo. A maré, a lua, você. Como é que você sabe que você tem que dormir? Seu ciclo circadiano, seu ritmo interno, a sua regulação hormonal. E assim vale para os outros animais. Então, tudo obedece o caos, ele está na ordem. Mesmo que parece fora de contexto, está no contexto. Está na ordem. Então, porra, se o mundo é assim, eu vou ser diferente. Porra, você é bonito. Pra quê? Você é bonitão demais, né, cara? Não é possível. Não, tem que ser, cara. Tudo é assim. E se você consegue entender isso e aplicar na sua vida, porra, como é que você não vai ter resultado? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Lucas, quero te agradecer demais, irmão. Porra. Meu irmão, Eu que por agradeço. estar aqui. Você representa tudo aquilo que a gente busca aqui. Que legal. Que é, de fato, alguém que tenha coerência. Eu acho que o mundo está muito carente de coerência. Gente que vive aquilo que fala. Pô, que legal. Né? Não é aquela pessoa, o apresentador de televisão, o vendedor de curso que anda de carrinho quebrado. Né? É o cara que não tem sucesso querendo vender sucesso. É o discurso alinhado à prática, né? Eu acho que Exato. Esse é o maior resultado que a gente pode mostrar para as pessoas, é que assim, eu vivo o que eu falo, né? Eu não falo e não vivo, eu vivo o que eu falo. Primeiro eu vivo, depois eu falo, e não o contrário, né? Exato. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, o amanhã ele vai chegar. Você vai estar preparado ou vai estar arrependido? É, bem legal.
E eu aí? vou deixar você com uma também. Manda. One day or day one. Um dia ou Dia 1. dia 1. Essa é legal Podemos também. começar hoje. Um dia 1. dia ou dia 1. Ah, um dia eu vou ser rico demais. Um dia eu vou ser um cara legal. Um dia eu vou andar de carro do ano. Ou dia 1. Vai começar isso que eu quero. Já. Agora. Nesse momento. Irmão, Valeu, irmão. Obrigado. Deus te Tá, cara? abençoe. A nós todos. Alegria demais ter você aqui. Eu que agradeço. Gente, para você que veio até aqui, lembre, disciplina é o caminho e liberdade é o destino. Se você quer colocar isso também na sua vida, nas suas finanças, a Ademicon ela pode te ajudar demais a estruturar o teu patrimônio com um propósito de vida. E acompanhe a rotina dos Lanús, siga aqui o nosso grande amigo aqui, o Lucas Malvacini. Por favor, passe suas redes aí também, os seus contatos. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por me ouvirem aí. Muito feliz de passar essa mensagem junto com o Luciano, da gente poder juntar as coisas. As minhas redes sociais, elas estão como Lucas Malvacini, @Lucas Malvacini, e a Rotina dos Lanús, Rotina dos Lanús. Sinta-se à vontade também para acessar o nosso blog, www.rotinadoslanus.com. Lá você encontra muitos artigos falando sobre mentalidade, processo, estilo de vida. Tenho certeza que vai agregar na sua vida aí. Valeu! Um grande beijo a todo mundo, Explosão Cast. Tamo junto!